Tudo jóia? Então, hoje nós estamos aqui num cenário completamente diferente. E sabe o que vamos ter pra hoje? Pois é, já tá no título. Vamos ter uma receita de bolo e eu espero que vocês gostem muito. Beijão! O vídeo vai ser dividido em algumas partes, né? Porque não tem como eu gravar tudo num dia. Eu não faço um bolo de aniversário num dia. Eu gosto de montar, assar, rechear, deixar ele montado numa forma de tabuleiro e coloco na geladeira para no outro dia eu confeitar, para ele estar bem estável. Mas eu vou mostrar o passo a passo e vocês vão entender do que eu tô falando. Vamos primeiro conversar sobre a massa. A massa, eu gosto muito de fazer um pão de ló. Pão de ló é uma massa, quando você está fazendo, bem delicada. Mas quando você está com ela assada e pronta, ela é ótima pra trabalhar, porque ela não quebra com muita facilidade. Mas ela quebra ainda, tá, gente? Isso é um fato. Mas é muito boa de trabalhar e eu vou ensinar alguns macetinhos que ao longo do tempo eu fui pegando. E é isso, espero que vocês gostem. É uma receita bem simples, o recheio também vai ser simples, a cobertura, vocês vão ver, bem facinho de reproduzir em casa. Começando com a receita do pão de ló. Primeiramente, nós vamos pegar 6 ovos com um copo de açúcar e vamos por 6 ovos, um copo de açúcar e vamos colocar pra bater. E aí a gente vai deixar batendo por 20 minutos. Eu tenho uma batedeira planetária, vocês vão ver como funciona. Aguenta aí. Aqui os nossos ovos. Essa é a batedeira que eu falei, ela é planetária, ela gira mais, eu não consigo entender muita diferença. Os ovos estão aqui sem aquela pelinha do meio, porque ela dá gosto de ovo. Algumas confeitarias famosas não tem mais tirado os ovos, falando que, como esse bolo bate muito, o cheiro e o gosto de ovo sai. Eu não tenho coragem, eu bato muito, mas eu gosto de tirar por precaução, porque como essa é uma massa à base de ovo, ficar com gosto de ovo não é muito legal. Eu tô fazendo uma receita um pouquinho maior, porque eu vou fazer 3 bolos de 4 ovos, mas eu vou passar a receita de 6. Se fosse 6, ia ser um copo de açúcar, eu vou pôr um copo e um pouquinho. Mas eu também não gosto de fazer a massa muito doce, então fica a critério de vocês. Então, agora é eu bater aqueles ovos por 20 minutos. Por que por 20 minutos? Ele vai crescer e vai ficar duro. Ele vai bater tanto que ele vai começar a endurecer. Vocês vão ver no final o resultado. Então, eu sempre bato por 20 minutos no mínimo. É uma dica. Eu já fiz com menos já, mas o bolo não fica tão estável. Então, é isso. Agora eu vou colocar pra esquentar um copo de água, um copo de 200 ml. Espera só um minutinho que eu vou pegar. Eu normalmente uso esse copo de medida, então eu vou colocar um copo desse de água, 10 colheres de sopa de óleo pra mornar. Isso a receita com 6 ovos. Ali eu estou fazendo com 8 ovos, então eu vou trabalhar ali e fazer as negócios. Então a gente vai colocar isso pra mornar, não pode ferver, tem que ser mornada só. Então põe pra mornar mais ou menos quando os 20 minutos estiver acabando, beleza? Estou fazendo 3 massas de 4 ovos, então eu bati primeiro 2 massas de 8 ovos e vou assar no tabuleiro grande. E agora eu bati 4 ovos. E como funciona misturar o trigo? Você põe a água morninha com óleo, você põe um pouquinho do trigo, bem pouquinho. E aí você vai pegar o fouet e vai misturar de um lado pro outro, pra cima, pra baixo, de um lado pro outro, pra cima, pra baixo. E aí você vai incorporar na massa aos poucos a medida do trigo e da água. E aí no final ela vai ficar mais ou menos assim. Eu ainda não coloquei por real aqui, depois eu vou colocar e vou mostrar pra vocês. Viu que ela ainda tá cheia de ar. Coloquei 2 medidas de pão royal e aqui eu vou colocar uma medida.
é a medida da tampinha que equivale a uma colher. E aí, da mesma forma, vamos misturar, deixa eu trocar a mão. E vamos misturar levemente. Igual misturar o trigo e a água. Regras. Você não pode bater nada o tabuleiro. Não tem, cara, o povo que vive batendo no tabuleiro. Não pode, senão você vai perder todo esse ar da sua massa e não é legal. Para você ajeitar a massa, como vocês estão vendo aqui, eu estou vindo com a colher e levando ela delicadamente, porque também corre o risco de você perder o ar. Não bate a colher assim do lado. São poucas coisas, tipo assim, uns detalhezinhos que fazem muita diferença na massa. E outra dica super legal, que a sua massa cresça reta, uma coisa muito legal de fazer, você vir com a faca, com ela crua, e passar assim, ó, na lateral, como se estivesse cortando. Essa é uma técnica que usa em soufflé para ele crescer reto, e como essa massa ela é à base de ovos igual o soufflé, isso ajuda ela a crescer reta também. Aí eu vou fazer isso nas duas massas. Eu coloquei a minha massa para assar, o forno já estava pré-aquecido e ela demora mais ou menos uns 20 minutos para assar. Mas a regra geral para quem está assando o bolo, você vai sentir o cheiro do bolo, você vai abrir e vai enfiar um garfo para ver se ele vai sair limpo. Se ele sair limpo, sua massa está pronta. Como é massa para bolo, eu não gosto de deixar ela muito dourada. Normalmente eu tiro ela bem branquinha mesmo para facilitar entrar o leite que vai molhar a massa pra gente montar o bolo. Então é uma preferência minha, mas não é uma regra. O bolo assa eu vou passar pro recheio. Aqui no liquidificador, como vocês podem ver, eu tenho, vou passar a receita e depois vou explicar. 1,5 litro de leite, 2 caixinhas de leite condensado, 1,5 xícaras de chocolate em pó. Eu gosto muito dessa marca, ele é muito bom. Não estou recebendo nada por falar disso, mas é muito bom. Obviamente não recebi nada. E 4 colheres de sopa de trigo. Pode variar essa quantidade? Pode. Mas eu ato essas dali e depois, se precisar de mais, eu coloco. Como não ia caber 1,5 litro de leite ali, eu pus 1 litro ali e meio litro já na panela. E depois que eu bater, vai misturar tudo e vai fazer. E agora vai cozinhar. Quando terminar de cozinhar, chegar no ponto engrossadinho, a gente coloca uma barra de chocolate. Dica de amiga, prepara o coraçãozinho pra pilha de louça, tá? Porque isso o Instagram não mostra. Aqui pronto, eu precisei pôr um pouquinho mais de trigo porque ficou negócio. E eu coloquei o chocolate. Agora mistura e vai deixar esfriar. Tem um tabuleiro, forrei ele com um plástico todo e pus a primeira metade do bolo de 8 ovos. E agora a gente vai molhar, eu molho com leite, bem molhadinho. Depois vamos por metade do recheio. Recheio colocado, agora a gente vem com a outra pedaço do bolo. Molha, recheio, último bolo. Na montagem, coloquei outro plástico, vou tampar com outro tabuleiro e vou deixar na geladeira até a hora de confeitar. Fazer o chantilly. Eu gosto de fazer chantininho, é um chantilly com leitinho. Então, eu gosto de usar essa marca aqui, da Amélia. Você tem que colocar o chantilly ou 24 horas antes no congelador, ou 2 ou 3 horas no congelador. Ele tem que estar muito, muito, muito gelado. Coloca 500 ml do chantilly, metade da vasilhinha de leite condensado e 10 colheres de leite em pó. E aí você vai bater até o ponto que eu vou mostrar. Até que isso daqui junte ali, aí fica ok, vocês vão ver. Porque se bater demais o chantilly, ele vira manteiga e a gente não quer uma manteiga. Aí, ó, esse é o ponto
Ele já tá num ponto que dá pra fazer bico e dá pra espalhar. Peraí que eu vou tentar subir isso. Esse é o ponto, ele tá ótimo pra fazer bico e também pra espalhar. É isso, aí agora é só você decorar o bolo da forma que você achar melhor.